Começando mais um Performcast, dessa vez com um convidado muito querido, mais novo membro do nosso time, né? Vai agregar bastante, produzindo muito conhecimento acima de tudo. E claro, a nossa prática vai ser muito bem-vinda e agregada com o conhecimento desse cara aqui, que é um professor, ele é doutor, é um cara que estuda muito, é um cientista, na verdade, né? Quase. Nós temos um cientista conosco agora, Dr. Carlos Amorim. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço o convite, meu amigo. É sempre um prazer. Nossos papos acho que são sempre cheios de bom conhecimento Com certeza. a amizade ainda acrescenta bons relacionamentos entre nós, então é sempre um prazer estar contigo. E é legal que é um assunto que flui bacana, porque a gente gosta disso, né, cara? Exato. A gente vive isso. Eu costumo dizer que, na verdade, o meu sonho mesmo era ser profissional de educação física, cara. Que legal. Eu não fui porque meu pai não deixou. Aí o meu era ser médico, eu não fui porque não deu certo. Então, por isso que é bom, porque aí quando a gente tá junto, o negócio flui bacana, sim. né, cara? Eu já era atleta e aí acabei, por uma questão de prática, ficando na educação física, mas eu sempre falava de ser médico, mas na hora que eu vi, eu já era profissional de educação física. Você já estava naquele meio ali, né? Aquele Sim. meio te envolveu. Exatamente, Né? exatamente. E você falou que você era atleta, o que você gostava de praticar, Carlos? Como é que conta um pouquinho da sua trajetória? Quando que o esporte entrou na tua vida? Na verdade, eu tenho uma história bem legal com o esporte, né? Eu fui atleta profissional. Eu fiz legal, decathlon. Então, eu fazia as 10 modalidades do atletismo e competi atletismo por muito tempo. Eu comecei jogando voleibol, só que eu esqueci de crescer. Você era levantador? Não, esse é o problema. Você não era ponta, eu não. era atacante de ponta. Eu era atacante de ponta. E aí, acabei por conta da altura, eu fazia voleibol Um e fator atletismo. limitante, né? Exatamente. Eu fazia atletismo e vôlei ao mesmo tempo. Só que daí chegou uma época que começou, né? Eu comecei a fazer testes em grandes clubes e aí percebi que no vôlei eu não tinha futuro por conta da altura. Porque chega uma hora que quando você começa a competir com atletas de alto nível, aí o biotipo faz a diferença. Exatamente. Né? Eu tive puberdade precoce. Então, eu entrei na puberdade aos 9 anos de idade. 9? Por isso eu virei jogador de vôlei. Por quê? Porque nessa época você era maior que todo mundo, né? Porque com 11 anos de idade eu já tinha 1,68 m. Hoje eu tenho 1,70 m. Cresci muito. Com 11 anos de idade eu já tinha 1,68 m e eu era o maior de todos. Então, assim, na categoria mirim, na categoria menores, na categoria juvenil, eu ainda era um dos maiores, um dos mais fortes. Então, facilitou bastante. Então, eu jogava vôlei nessa época e jogava muito bem. Eu era atacante de ponta. Na minha época não tinha líbero, né? Eu sou um pouquinho mais velho, então ainda não tinha essa posição. Eu também não. E aí, como eu já estava no atletismo ao mesmo tempo, o meu técnico do atletismo me deu uma pressionada. Falou, ó, no vôlei você não vai render. Atletismo esse ano está entre os melhores do país. Não vai mais, você vai decidir. Ou você vai treinar vôlei ou atletismo. Aí, por uma questão óbvia, né? Eu estava muito melhor ranqueado no atletismo do que no vôlei, e aí fiquei no atletismo. Eu competi até os meus 23 anos de idade. Legal. E aí o fator limitante foi a altura, mesmo no atletismo. Porque quando eu entrei no adulto, no decathlon a gente tem aí algumas provas, por exemplo, tem o salto em altura, você bate o pé no chão e salta pelo sarrafo, né? Então, assim, eu passei 1,80 m no salto em altura. Oh, que massa. Se eu tenho 1,70 m de altura, eu já estava passando com o quadril 10 centímetros acima da minha própria altura. Então, era muito alto, eu tinha uma impulsão absurda. Mas aí começou, por exemplo, a prova de 110 com barreira. A barreira batia acima da minha cintura. Como que transpõe a barreira sem precisar saltar? Se estava acima da minha cintura. Então, por uma questão de equilíbrio mesmo, né? Então, o centro de gravidade estava muito mais alto do que eu podia fazer. Aí, acabei ficando só no atletismo, acabei, no final aí das contas, virando técnico de atletismo. Então, a minha vivência com o esporte foi grande porque eu fui atleta profissional mesmo, né? Então, eu competi por muitos anos e eu já tinha salário como atleta aos 12 anos de idade. Eu fui um dos primeiros bolsa-atleta do país. Que legal, cara. Quando essa política começou. E no período da faculdade, você continuava nessa vida de atleta ou não? Então, aí, por isso eu falei da medicina, né? Eu sempre quis fazer medicina. E aí, no ano de prestar vestibular, eu fui pré-convocado para o Mundial. Aí o meu técnico virou para mim e falou, não, você não vai prestar vestibular, você não vai sair daqui de jeito nenhum. São escolhas, né? Eu tinha passado, eu estava no segundo colegial e eu tinha passado em medicina na USP.
Eu fui treineiro e passei, né? E aí eu falei, não, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Aí no fim, na hora que você começa a fazer as contas de como me manter em São Paulo, né? Eu era de uma família simples, e aí eu não tinha como me Você é de manter em São São Paulo. Carlos, não é Eu isso? sou de... nessa época eu estava morando em Marília, no interior de São Marília. Paulo. Mas você é da onde? Eu nasci em São Bernardo, São Bernardo. ali na região do ABC. E aí Eu já trabalhei lá. Na época de né, residente eu trabalhava plantão lá. quando eu vim aqui para São Luís, eu estava morando em São Bernardo. Uhum. E aí eu voltei para lá. Então, assim, aí a gente começou a fazer contas, né? Para fazer medicina, eu teria que me mudar para São Paulo. E aí o meu técnico, esperto, né? Eu tinha sido pré-convocado para o Mundial. E aí ele falou, não, eu consegui uma bolsa de estudos para você aqui, para você fazer educação física numa faculdade daqui. Aí você pensa, Você já está envolvido ali, eu já né? estou no meio disso. É. Eu já estava trabalhando como técnico de atletismo. Então, Uhum. assim, minha bolsa de atleta virou uma bolsa para auxílio para técnicos e aí eu fiquei no atletismo por um bom tempo. E aí eu acabei fazendo educação física e né, hoje eu trabalho com o que eu gosto. Trabalho muito na área clínica, muito na área médica. Eu acabei depois indo estudar na medicina. E eu acabo hoje trabalhando tanto na área esportiva, né? Eu atendo tanto atletas, eu lido tanto com atletas, quanto com doença. Então, eu trato muito né, doença. Então, eu trabalho a atividade física nesse meio também. Aí é muito legal, né? É o que Aí eu mais acabei ou menos unindo a os gente dois. faz também, né, cara? Na medicina esportiva, muitos têm essa dúvida. Acham que, por eu ser médico do esporte, eu atendo apenas atletas. Não. E eu falo que não. Na verdade, a maioria dos meus pacientes não são atletas. São pessoas normais, são pessoas com patologias, são pessoas com limitações que buscam, através do esporte, né, na figura da minha pessoa, melhorar a qualidade de vida, melhorar a dor, melhorar a sua limitação. Então, a gente introduz o esporte de acordo com a demanda funcional desse paciente para que ele melhore a qualidade de vida. Exatamente. Essa é a nossa função aqui. E é o que você faz também, né? Sim, sim. E a gente estava até conversando. Às vezes, a gente tem o falso conceito de que esporte é apenas questão de ganhar massa muscular, ficar bonito, né? Às vezes, no começo, as pessoas, as mais novas, né, até entram no meio para isso, né? A gente sabe que isso não deixa de ser uma realidade. E não deixa de ser importante. E não deixa de ser importante. Quem não quer ficar bonito, né? Quem não quer restaurar uma autoestima, né? Melhorar. Eu até vi que, se eu não me engano, foi você, né? Vocês que publicaram que a musculação, né, exercício resistido melhora até a questão de ansiedade, né? Tipo, sim, você deixa de tomar alguns ansiolíticos fazendo regularmente a musculação. Então, a gente começa a introduzir o esporte para que o paciente tenha qualidade de vida. Claro, respeitando as necessidades, as patologias do paciente, né, para a gente ter a especificidade e entregar o resultado que o paciente espera. Não é isso, Carlos? Exatamente. Hoje em dia, na verdade, a gente enxerga o exercício e aí um médico do esporte, a visão dele deve ser exatamente essa, né? E você enxerga o exercício como um instrumento para a saúde. Eu costumo brincar que eu até posto, nos meus posts é remédio do dia. Exatamente. Eu enxergo o exercício hoje como meu remédio. Exatamente. Então, existe até uma ação do governo americano que chama Exercise is Medicine. Então, exercício é medicina. Uhum. Então, eles chegaram a uma conclusão, várias meta-análises grandes, né? O New England Journal of Medicine publicou um artigo no ano passado mostrando que o exercício físico ele é tratamento, prevenção de pelo menos mais de 200 doenças diferentes. Então, assim, ter essa visão que o exercício pode sim melhorar a sua estética, pode sim melhorar sua ansiedade, níveis de depressão, que hoje em dia a gente falou da doença do século há um tempo atrás, que era a obesidade, hoje em dia são as doenças de saúde mental. Sim, né? Então, depressão, assim, ansiedade. Exatamente. Cara, praticamente 80%, 70% das pessoas que entram no meu consultório, mesmo as pessoas que entram na ortopedia, tem padrão ali, de alguma forma, de ansiedade, depressão, somatizam aquela dor que eles sentem. É muito legal, você falou da ortopedia, né? É muito legal. Eu estava lendo um artigo científico esses dias, mostrando problemas posturais de pessoas com ansiedade e depressão, por conta delas andarem encolhidas, contraturadas, se encolhendo, né, contraindo, e elas adquirem com o tempo problemas sérios posturais de coluna, no pescoço principalmente, cervicais, por conta da postura.
Então, isso costumo dizer que é um ciclo vicioso, né, cara? Exatamente. O paciente com problemas de ordem mentais começam a atrapalhar também a questão ósseo-muscular, que isso vai piorando cada vez mais a dor, vai causando mais um processo de inibição, vai piorando a questão da ansiedade, aí desconta na comida, começa a perder padrão de sono, começa a trabalhar mal e aí é difícil sair desse looping aí, né? Eu ensino para os meus alunos sempre que nós somos uma tríade, né? Nós somos um eixo neuro-imuno-endócrino. Perfeito. Se o neuro não tá legal, e aí no neuro a gente inclui o mental, a gente inclui as nossas reações e tudo mais em relação ao dia a dia, né? Se o neuro não tá bem, ele afeta o imune, que afeta o endócrino, que afeta o neuro de novo, que afeta o imune, que afeta o endócrino, ou seja, é um ciclo que controla a saúde e doença de um indivíduo. E que hoje nós sabemos que o sistema musculoesquelético funciona como um sistema endócrino. Exatamente. As né? miocinas, antigamente, sistema musculoesquelético a gente falava que é um sistema de transporte. Transporte e proteção. Beleza. Né? Vai transportar locomoção você. Locomoção, e proteção. Essa palavra. Locomoção e locomoção. Hoje em dia as miocinas quebraram isso. Né? Então, hoje em dia, o músculo é um órgão importante do nosso sistema endócrino. Né? E com grandes funções neurológicas também. Né? Então, o eixo músculo-cérebro hoje em dia é discutido. Né? Então, contrair os músculos otimiza e hipertrofia o seu cérebro também. Perfeito. Isso é muito legal. Tem até um trabalho que eu li, cara, que um dos principais fatores preventivos para Alzheimer não é leitura, não é relação social, não é nada disso. É prática regular de exercício resistido, cara. Eu falo sempre para os meus alunos, antigamente a gente tem tipos de células que se replicam ou não, né? Então a gente, por exemplo, célula da pele, a gente renova a célula da pele constantemente. Né? E aí a gente discutia que existe um tipo de célula que não se renova. Né? E aí você aprende isso no colegial, aprende isso às vezes na faculdade, dependendo do seu professor, que os neurônios não se renovam. Hoje a gente já sabe que tem, né, neuroplasticidade. Hoje a gente sabe que a neuroplasticidade existe e o exercício é um dos fatores que mais estimula a neuroplasticidade. Então, assim, pessoas com Alzheimer, eu vi um trabalho do pessoal da USP que publicaram na Nature Neuroscience, só na Nature Neuroscience, com exercício em indivíduos com Parkinson, que conseguem ativar novamente algumas partes do cérebro onde ele estava perdendo atividade por conta da neuroplasticidade. Eu vi durante a faculdade durante o doutorado, trabalhos com epilepsia, fazendo exercício e o hipocampo do cara ganhava massa. Então era absurdo, era muito bonito, é muito legal. E isso é uma realidade. Então, o neurônio não é uma célula que não se renova, ele se renova sim, com estímulo ele se renova sim. Então, existe a neuroplasticidade. Isso é muito legal. É muito legal, cara. Isso daí mudou o prognóstico da medicina. Exatamente. Né? Que nem você disse. Antigamente, a gente achava que neurônio, você tinha aquele número determinado ali, ponto final. A tendência é só ir piorando, né? Conforme o processo de envelhecimento, os neurônios vão diminuindo e atrofiando e a tendência é você ter algum déficit cognitivo, né? Alguma demência. Sim. Hoje, nós sabemos que não. Hoje, com a prática regular de exercícios, principalmente resistidos, né? Não excluindo também o aeróbico também é importante, né? Sim. Questão de vascularização, circulação, mas principalmente os exercícios resistidos melhoram muito, né? Capacidade de neuroplasticidade. E é engraçado, se a gente para um pouco para pensar, né? Tem gente que tem muita dificuldade de entender e aí já começa a dizer coisas que não funcionam também. Então, se o exercício resistido ele é mais interessante para a neuroplasticidade, ele é superior ao aeróbio, ao endurance. Ninguém disse isso. Né? Na verdade, a gente só está dizendo que, por padrão de movimento, o que acontece com um exercício cíclico, como a corrida, por exemplo? O exercício aeróbio, normalmente, ele está correlacionado com exercícios mais cíclicos, com movimentos mais repetitivos. A musculação, por exemplo... Cara, dependendo do exercício que você fizer, é um padrão de movimento completamente diferente do outro. Sim. Então, isso estimula mais o cérebro.
Né? Então, é simplesmente por esse motivo. Exige mais sinalizações, né? Exatamente. Exige Entendeu? mais... Existem mais conexões, Cada mais treino sinapses. é difícil. Você só fica... Perfeito. Eu nunca nem tinha pensado por esse lado, cara. Sim. Mas você tem toda a razão. Se você fica só correndo, todo dia correndo, só aquele padrão de movimento, você fica muito específico naquilo, muito bom naquilo, mas você não gera novas conexões, novas habilidades para você desenvolver, né? Tipo, estimular esses neurônios a crescerem, né? Melhorarem o seu funcionamento. Eu brinco sempre com Eu os nunca meus tinha alunos. pensado por esse lado, não, cara. Eu brinco sempre com os meus alunos. Eu falo que se exercício melhorasse neuroplasticidade a ponto de eu ficar cada vez mais inteligente, jogador de futebol seriam todos gênios. Né? Então, assim, é muita realidade que a gente tem visto. Calma, não tenho nenhum preconceito com jogador de futebol. Eu só estou usando como exemplo. Né? O que eu estou querendo dizer? Neuroplasticidade é uma coisa. Coeficiente de inteligência é outra. Eu vou te dar um exemplo prático meu, cara. Isso acontecia comigo na época de faculdade e meus amigos achavam que eu era doido. Pô, você é doido, não é possível. Quando a gente estava em véspera de prova, todo mundo morria de estudar, né? Tipo, passava o dia inteiro estudando, virava à noite. O que eu fazia, cara? Que eu percebia que eu me sentia melhor, eu percebia que eu aprendia mais. Sem saber nada disso que a gente está conversando hoje, tá? Isso é empírico, tá? Era uma percepção minha. Sim. Eu estudava até um momento, tipo, a gente assistia aula de manhã, né? Aí à tarde, tirava a tarde para estudar, né? Para a prova no dia seguinte. Eu estudava até umas 6, 7 horas da noite, eu estava cansado. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer um treino rápido. Fazia um treino rápido. Eu comia alguma coisa, treinava, tomava um banho, me alimentava de novo, dava uma respirada e voltava a estudar. Parecia que a percepção que eu tinha na época é que naquele momento ali que eu estava treinando e recuperando, parecia que tudo que eu estudei ali, parecia que eu captava de uma forma, nossa, eu gravei. Na minha percepção era muito melhor do que quando eu emendava o dia todo, a noite toda estudando, para que, não, eu tenho mais horas de estudo. Eu percebia isso, cara, empiricamente. Você foi estimular seu cérebro. É. Eu acabei de postar no meu Instagram um artigo falando de crianças no espectro autista, fazendo exercício, fazendo atividade esportiva e o aumento da atividade do córtex pré-frontal. Então, assim, aumenta a atividade do córtex. Ninguém está falando uma coisa que... Você, por exemplo, estava experienciando algo que hoje em dia já é comprovado pela neurociência. O córtex pré-frontal fica estimulado. Então, assim, isso é muito legal. Né? Então, o exercício melhora o cérebro. Então, o que você fazia? Você estava super cansado, ia lá, descansava o cérebro, otimizando ele, exercitava os músculos, eles estimulavam o seu cérebro. Quando você voltava, o cérebro estava 100% de novo. Entendeu? Legal. Esse negócio de sentar e estudar horas e horas e horas e horas sem parar, não funciona. A neurociência já comprovou que a gente consegue se concentrar... Não é nem que não funciona, não é o melhor método. Exatamente. Não é o melhor método. A gente consegue se concentrar mesmo, 100%, máximo 50 minutos. Você precisa de uma pausa. 50 minutos? 50 minutos no máximo. Eu percebo que comigo é 2, 3 horas. 3 horas eu já estou saturado. Já correlacionou isso com hora-aula? Uma hora-aula na faculdade dura 50 minutos. Você tem que ter pelo menos um intervalinho de 10 minutos entre se concentrar e relaxar um pouco. Então precisa. Precisa parar, ouvir uma música, levantar, comer alguma coisa, volta a estudar. Parar e ficar estudando 4 horas seguidas. Isso também vale, cara, para o ambiente de trabalho. As meninas até brincam comigo. Normalmente a gente está com a agenda cheia do dia, um paciente em cima do outro. Quando eu atendo 2, 3, cara, eu já começo a ficar cansado, já começo a perceber que eu estou piorando meu desempenho, eu já perco minha capacidade de concentração, de raciocínio. Aí eu peço para ela, não, deixa eu dar uma respirada. Aí eu tomo uma água, tomo um café, jogo um whey protein ali que eu gosto e melhora. Aí o próximo paciente eu já atendo melhor do que se eu tivesse naquela rotina ali de atendendo um em cima do outro, cara. Até no trabalho, isso é importante. Com certeza, isso é muito legal. A gente se conhecer, né? Você tem que perfeito, se conhecer. A individualidade, né? Eu surpreendo sempre os meus alunos quando eu digo... Eu fui diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ah, é? E meus irmãos todos são, né? Todos têm. E aí... É uma coisa que eu precisei aprender a lidar com isso. Né? Então, eu não consigo me concentrar 100% numa coisa por muito tempo. Só que se eu me concentro em 2 ao mesmo tempo, meu cérebro dura mais tempo. Então, eu estudava cantando,
ouvindo música. Eu já sou o contrário. Cara, se Então, um assim, negocinho assim me atrapalha. Cara. Isso. Logo que eu casei, a minha esposa achava maluco isso. Como você está estudando e cantando ao mesmo tempo? Eu tava. Eu consigo me concentrar assim. Então, a gente precisa se conhecer. Né? Isso é muito legal. É muito legal. Eu já sou contra. Cara, se eu tô estudando, se tiver um negocinho fora do lugar ali, caramba, esse negócio tá me atrapalhando. Aqueles carros de som, lembra? Exatamente. Eu ficava doido com aqueles carros de som. Tô estudando Nossa. e o carro de som. Caramba, que porcaria. Eu nem ouço o carro de som. Nem- Eu nem ouço. Já tá ouvindo a música Eu já. tô ouvindo música, né, e tô lendo, então meu cérebro já tá bem ocupado. Cara, eu vejo também que você trabalha, né, cara, na questão de exercícios para dialíticos, né? Fala um pouquinho, cara, da tua experiência. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pega, né, alguns pacientes que além de distúrbios ortopédicos, tem, né, às vezes algum mau funcionamento renal, às vezes apresenta apenas um rim, e quando você manda, né, orienta o paciente a fazer atividade física, ele fica com medo. Medo de aumentar a ureia, né? Então, fala um pouquinho da sua experiência. Eu sei que lida muito com isso, até trabalha na clínica também, junto com a nossa, né? Na Nefroclinics, desempenha alguns projetos lá com eles, fazem projetos de pesquisa. Fala um pouquinho, Carlos, como o exercício também ajuda no bom funcionamento renal. Legal. A minha experiência vem desde o doutorado, porque eu estudei na nefrologia. Né? Então, assim, o meu doutorado foi na Escola Paulista de Medicina, lá na Unifesp, e eu estudei dentro da disciplina de nefrologia. Então, meu projeto de doutorado, eu trabalhei com transplantado renal. Que legal, cara. Então, eu trabalhava com transplantados, e aí o rim estava sempre aparecendo nos meus estudos. Né? Eu estudei genética, sistema imune de transplantado renal. Então, eu fui para uma área bem clínica dos transplantados. E aí, como eu sou da educação física, eu acabei já me incluindo em alguns grupos que a gente fazia treinamento intradialítico. Então, assim... Isso daí, quando você me falou, eu falei, caramba. Algumas pessoas já regalam os olhos, assim. Cara, já é consenso na literatura científica, né? Que o exercício, ele melhora a qualidade da diálise e auxilia o doente renal crônico em diversas coisas, não só na saúde do rim. O exercício ele pode ser feito intradialítico. Durante a diálise, esse exercício pode ser feito e funciona. Entendeu? Então, assim, isso é muito legal. Né? Uma pessoa pode fazer exercício um renal crônico, um doente renal crônico, que tem uma doença ali que ele não pode parar de tratar. Quando ele faz exercícios, ele melhora a qualidade da hemodiálise. Legal. Então, esses pacientes são pacientes que têm muita sarcopenia, têm muita dinapenia, então são pacientes que perdem muita massa muscular, perdem nível de força, são pacientes que às vezes geram a caquexia mesmo. Né? Então, são pacientes que acabam perdendo muito o funcional do dia a dia, sabe? Uhum. A gente conversa com um doente renal crônico ali na hemodiálise e aí você vê eles falando, a gente faz às vezes alguns questionários de qualidade de vida, são pacientes, meu amigo, que pararam de conseguir se trocar sozinhos. Que não conseguem mais tomar banho sozinhos. Não tem nada de independência funcional, né, cara? Não tem força para se trocar. Então, assim, o exercício melhora demais. É o que eu costumo dizer. Corpo que movimenta tende a continuar movimentando, não é Exatamente, mesmo? exatamente. Então, assim, a gente faz um trabalho aqui, atualmente a gente está fazendo um trabalho na Nefroclínicas. É uma aluna minha de mestrado, nós fizemos isso lá, lá em Pinheiro, e agora estamos fazendo aqui um projeto, a gente vai fazer um ensaio clínico randomizado com os pacientes da clínica, fazendo exercício de força e exercício de endurance com esses pacientes ali na clínica, durante a diálise. Então você pensa, nossa, mas um paciente ligado na máquina de diálise fazendo exercício? Sim. O professor Thiago Rosa, em Brasília... Pega um halterzinho e começa. Exatamente. Já fizeram até Katsu Training com eles. Caneleira também. Restrição de fluxo já fizeram. Nossa. Então, aqui a gente vai usar peso, né, pezinho mesmo, caneleira, ciclo ergômetro. Sabe aquele ciclo ergômetro pequeno? Dá para fazer ciclo ergômetro, dá para fazer membro superior, dá para fazer membro inferior. Então, eles fazem vários exercícios. É assustador. E o paciente deve até ficar feliz, né, cara? Mudar um pouco aquela rotina, aquela dinâmica ali, né, cara? Cara, eles ficam 4 horas sentados numa mesa fazendo diálise, em média. 4 horas. Então, assim, a maioria fica o quê? Fica lendo, fica no Netflix, fica ali
muito tempo parado. Literalmente, vendo o tempo passar. Exatamente. Né? E aí isso é complicado, porque aí você acaba perdendo cada vez mais funcionalidade, porque o seu a sua vida gira em torno disso. Sim. Né? Então, e aí eles precisam fazer isso ainda 3 vezes por semana. Né? E aí eu falo para eles, eu brinco com eles. E aí, geralmente, vocês estipulam um programa de treinamento quantas vezes na semana? As 2, 3? As 3 vezes. As 3 por vezes. Semana. Quando ele vai, ele faz. Todas as vezes que ele vai para diálise, ele faz exercício. Eu falo para eles, não tem como fugir da gente. A gente vai estar aqui e vocês não vão ter como fugir. Só que é muito engraçado. No começo, eles ficam um pouco reticentes. Era exatamente o que você estava falando. Sai da zona de conforto, né? Tudo que é novidade, que vai fazer com que você, como se diz, quebra aquele padrão homeostático, gera um desconforto inicial. A maioria deles fica com medo de fazer exercício no começo, porque eles têm uma fístula, né? Eles têm, às vezes, um catéter, eles têm um monte de coisa ali que pode influenciar, né? Que pode ser perigoso, sim, né? Mas o que acontece? A gente tem como estudar para saber como lidar com isso. Claro, conhecer o paciente, né? Exatamente. Saber quem que você está lidando ali. E aí, existem os cuidados a serem tomados para fazer exercício com um doente renal crônico. Então, isso é claro, tá? Mas hoje em dia, a literatura científica, nós temos vários grupos no Brasil fazendo isso já. Então, tem vários grupos produzindo material internacional em relação a isso. Já existe protocolo para o SUS para lidar com exercício durante a diálise. Legal. Então, assim, é só incluir isso, entendeu? É só realmente experienciar, na verdade, dar oportunidade para esses pacientes fazerem isso. Cara, a diferença é assustadora. No começo eles ficam super reticentes, depois eles não conseguem ficar sem. É muito legal. Os benefícios, né, cara? Isso é muito legal. Muda demais, porque a gente pensa em exercício, né? Tem uma modinha hoje em dia aí do treino fofo, né? Então tem que tomar cuidado com o treino fofo, porque algumas pessoas vão precisar treinar fofo, porque para ela não tá fofo. Fofo para quem, né? Exatamente. Então, assim, algumas pessoas que estão começando, e aí você pensa, eu penso sempre que eu trabalho com renal crônico, eu trabalho com paciente oncológico. Fala um pouquinho também dos pacientes oncológicos, né? A indicação se estende também, né? Que é para pacientes que estão fazendo químio, né? Fala um pouquinho da tua experiência também com pacientes oncológicos, eu acho bem bacana. Cara. É muito legal, cara, porque nessa questão que eu pego muito, entendeu? As pessoas falam muito, a caminhada não serve para nada, isso não serve para nada, tem que treinar forte, tem que treinar forte. Para um indivíduo que está iniciando, ele não tem que treinar forte coisa nenhuma. Pelo contrário, ele né? tem que treinar... Se ele treinar forte, ele vai provavelmente machucar, Exatamente. Vai parar e não vai ter os benefícios de dar continuidade àquele projeto que se iniciou, Exatamente. Né? Então, assim, esses pacientes, um renal crônico, um paciente oncológico, faz um treinamento de 20 minutos. E isso muda a vida dele. 20 minutos treinando. 20 minutos fazendo um pouquinho de exercício de força e um pouquinho de exercício de endurance. Isso funciona. A gente faz um projeto aqui no Tarquino, no Hospital do Câncer aqui do Maranhão. Eu tenho 2 alunos de mestrado, agora mais uma aluna de mestrado fazendo um trabalho lá. A gente fez uma análise com os pacientes e 100% da amostra, foi durante o período de Covid ainda, você imagina, 100% da amostra sedentária. Aí a gente começou a mostrar para eles os benefícios do exercício, o que o exercício podia fazer. A quimioterapia ainda é um pouco mais complexa do que a hemodiálise. Por quê? Durante a quimio, eles passam mal. Eles ficam mal. Eles têm muito enjoo, eles chegam a vomitar, eles têm náusea, ficam muito indispostos. Ruim. Às vezes eles saem dali muito mal, diferente da hemodiálise, né? Eles chegam mal e saem um pouco melhor. E às vezes até, estendendo, às vezes não só na hora, mas às vezes tem algumas químios que 2, 3 dias depois o paciente começa a ficar mal também. Exatamente. E quando ele começa a recuperar, outra sessão de químio. Exatamente. Então, aí lá na quimioterapia, o nosso trabalho foi bastante de conscientização de que eles podem fazer exercício. Existe uma moda, meu amigo, que tem feito com que essa moda do treino fofo tem atrapalhado isso. Porque eles acham que se eles forem treinar, eles têm que treinar muito forte. E aí eles não aguentam. E aí a minha crítica em relação a isso para os 2 lados. Alguns médicos que por desconhecimento acabam pedindo para eles não treinarem, pedindo para eles não fazerem nada de exercício. Existem contraindicações em relação à oncologia e à nefrologia. Existem contraindicações. Como qualquer área, né? Ortopedia também. Todas. Você não pode, por exemplo,
fazer exercício resistido, sei lá, no primeiro pós-operatório, né? Você vai perder Exato. a cirurgia que você fez. Então, assim, existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração. Outras a gente precisa tomar cuidado porque a literatura já evoluiu, a ciência já evoluiu em relação a isso. Então, o paciente oncológico precisa treinar. Existem artigos científicos, eu coloquei no meu Instagram ano passado, um artigo da BMC Oncology, uma revista super conceituada, que mostrou que o exercício ele consegue influenciar o sistema imune a ponto de diminuir o tamanho do tumor. O exercício em si. As miocinas do exercício influenciam no seu sistema imune a ponto de otimizar o seu sistema imune e ele conseguir te defender um pouco melhor. Esse é o papel do exercício, né? O exercício é exatamente isso. É você começar a gerar microlesões, né? Tipo, estimular seu sistema imunológico a começar a ter um tecido, um sistema imune ali para reparo. Exato. Como ele tem um processo tumoral em vigência, consequentemente ele vai estar estimulando também esse sistema imune a combater essas células cancerígenas, né? E aí, eu acho que assim, uma coisa importante da gente deixar claro, eu sempre pego muito no pé dos meus alunos em relação a isso. Nós precisamos estar preparados para lidar com esses pacientes. Né? Então, a área médica precisa estudar. Você é um cara que eu sei que estuda muito, então seus pacientes são privilegiados de ter um médico que entende disso. E aí eu vou para os dois lados. Né? Você é médico, eu sou da educação física, agora eu vou falar dos profissionais de educação física. Às vezes os profissionais de educação física criticam os médicos em relação à postura deles, em relação a algumas doenças, mas eles não estão preparados para lidar com esse doente. Né? Então, assim, você pega um paciente oncológico e às vezes indica um personal trainer para ele, o personal trainer não tem a mínima ideia como dar treino para ele. Pega uma paciente que acabou de fazer uma mastectomia, ele não sabe que tipo de exercício ela pode ou não fazer com aquele membro onde ela fez a mastectomia. Mesmo os pacientes ortopédicos, paciente com artrose, você quer introduzir o paciente, né, que você falou, fazer um treino fofo com o paciente, ele sair daquele estado sedentário, aí o cara vai lá e tipo, pede para o paciente, sei lá, fazer agachamento búlgaro, que nem eu, que tipo, treino a vida toda, não consigo fazer direito. Exatamente, entendeu? E aí isso vai muito mais longe, né? Eu acho que eu não estou falando nem só de doença. Né? Aí a gente entra, acho que num outro pedaço do exercício, que é tá preparado para lidar com o público que você está atendendo. Né? Eu tenho visto tanta coisa hoje em dia na academia que você se assustaria de ver. Eu vejo assim, também. Eu sou frequentador nato de academia, né, cara? Cara, são coisas... E aí a pessoa fala que o indivíduo está doente, ele tem doença renal crônica, ele tem câncer, procura um personal trainer. O cara chega lá e quer fazer um treinaço com ele, como se ele fosse... É isso que eu fico triste, porque assim, você não saber treinar, ou não ter condição de treinar como você acha que deveria, você não tem culpa disso, né? Ninguém nasce sabendo nada. Agora, a partir do momento que você quer sair daquele estado sedentário, quer fazer alguma atividade, busca um profissional, busca uma ajuda, e esse profissional não te entrega o que ele teoricamente deveria entregar, isso eu fico triste, cara. Eu fico triste de ver na academia um aluno, né, tipo, ali com o personal no telefone ali, ou não fazendo exercício tudo errado. Ou às vezes mesmo o personal olhando o aluno fazendo errado e o cara não corrigir. Não sabe corrigir. Na verdade, eu costumo dizer sempre, existe profissional ruim em todas as áreas, cara. Não adianta a gente tapar o sol médico, a mesma coisa. Em todas as áreas existem profissionais que estudam e profissionais que pararam de estudar há 50 anos atrás ou nunca estudaram. Porque as coisas também mudam, né, cara? São dinâmicas. Eu formei em cirurgia do quadril. Eu acabei meu R4 em 2013, tá? Hoje nós estamos em 2024, nós estamos falando de 11 anos, cara. 11 anos. Que isso para a medicina não é nada, né? É um pulo, né? 11 anos. Hoje, as técnicas que nós utilizamos intraoperatórias não tem nada a ver com o que eu aprendi há 11 anos atrás. Claro. Por quê? Porque antes estava errado? Não. É porque a ciência evoluiu, a medicina evoluiu e hoje a gente sabe que existem resultados melhores fazendo dessa forma, uma reabilitação precoce. Um pós-operatório de prótese na época que a gente fazia, né, que fazia minha residência, a pessoa ficava uma semana acamada. Hoje você opera, no outro dia você já está em pé, cara, andando. Que é um exemplo prático em relação a isso. Eu tive uma aluna de mestrado que nós fizemos um trabalho, um ensaio clínico randomizado lá dentro do hospital do câncer, com cirurgia de grande porte abdominal, em que os pacientes começavam o exercício menos de 24 horas depois da cirurgia dentro da UTI. Ou seja, que tipo de exercício eles faziam?
Esse paciente contraía o abdômen com ponto, fazia ele levantar sozinho da maca, levantava esse paciente, fazia ele sentar e levantar, fazia esse paciente levantar um peso, fazia esse paciente se mexer. Aí fizemos escalas funcionais com esses pacientes. Eles entravam no hospital, pós-cirurgia, eles saíam do hospital muito melhor do que entraram. E eles tinham acabado de fazer uma cirurgia. Por quê? Porque fizeram exercício. Exercício, top. Legal. Entendeu? O que a gente faz, os pacientes que nós vamos indicar cirurgias eletivas, nós já orientamos começar a fazer a fisioterapia pré-operatória. Exatamente. Principalmente a parte de cinesioterapia, para deixar aquela musculatura preparada, já deixar aquela musculatura mais rígida, deixar mais o corpo já preparado para receber o implante. Exato. E aí, com isso, a fisioterapia pós-operatória, o resultado é muito melhor. Muda completamente. Muito melhor. Então, isso é muito interessante, né? Saber lidar com o exercício a ponto dele auxiliar o paciente pré, durante e pós, né, o tratamento. Sim. Então, assim, isso é fantástico. E acompanhar para o resto da vida. Exatamente. Né? Entender que o exercício precisa fazer parte da sua rotina. Assim como você trabalha, assim como você estuda, assim como você se alimenta, assim como você toma banho, você precisa encaixar um momento do seu dia que o exercício vai estar enquadrado. Os meus alunos que estão ouvindo a gente vão lembrar, eu falo isso sempre. Você toma banho todo dia? Aí, sim, tomo. Você almoça todo dia? Almoço. Então por que você não treina todo dia? Isso devia estar na sua rotina, devia estar no seu dia a dia. Porque se você quer ter saúde, esse é o caminho. Exatamente. Você consegue treinar todo dia? Ah, não, tem dia que eu não consigo treinar. Ok, entendo que isso acontece, mas isso faz parte da sua rotina. E aí é o que eu falo, a semana tem 7 dias. Né? Se você não conseguiu treinar um dia, não tem problema. Não faz diferença nenhuma. Exato. Agora, o nosso corpo não sabe se hoje é segunda ou se é domingo. Né? Pô, não treinou segunda? Por que não vai treinar domingo? Qual o problema? Exatamente. Na verdade, na minha percepção, final de semana é até mais prazeroso você treinar, porque você está descansado, você dormiu mais, você se alimentou melhor. Então, você está com aquele músculozão ali cheio de glicogênio, doido para oxidação. Doido para gastar. Exatamente. Muito bom. A maga está cheia ali de nutrientes. Exatamente. Isso é fantástico, né? O exercício é um negócio muito lindo, porque quando você começa a fazer... Por isso que existem pessoas que começam a treinar e não conseguem mais parar, né? Porque realmente vira parte de você, vira parte do que você gosta de fazer, né? Então, assim, fazer exercício faz tão bem que o seu corpo entende isso também, né? E ele vai te levar a fazer cada vez mais exercícios, né? Porque ele começa a perceber que depois que você começou a fazer isso, otimizou um monte de coisa, né? Então, isso é muito legal. Legal. E vamos falar agora, essa primeira parte eu acho muito legal, porque é o nosso dia a dia, né, cara? Na verdade, é a parte que eu mais me encanto, você sabe, cara? É a utilização do exercício como ferramenta de melhora de saúde, melhora de dor, melhora de limitação. Isso é o que mais, na minha prática, mais me deixa feliz, sabe? Ver que o trabalho realmente é bem feito, que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Eu gosto muito dessa primeira parte que nós abordamos. Mas tem a parte também da performance, desempenho, né, cara? As pessoas que querem melhorar a composição corporal, querem melhorar a massa muscular, querem melhorar a autoestima, que também é importante, não resta dúvida, né? Óbvio. Como nós falamos no começo, é muito importante você se sentir bem, entrar numa roupa, tá bem aqui naquele meio social. Então, isso é importante também para a saúde. Fala para o pessoal, cara, a importância de um acompanhamento, uma avaliação física. Muitos desejam ganhar massa muscular, acho que é só botar uma camisetinha ali, um short, tomar um whey protein, ou às vezes já chega no caminho errado, já usando hormônio, e começa lá puxar peso. Eles vão ter resultado? Qual que é a tua experiência? O que é a diferença de fazer uma avaliação física bem feita, treinar com personal bom, fazer um acompanhamento médico? Como é que esse paciente, né, esse aluno, ele vai otimizar os resultados dele com a nossa capacidade? Sim. Na verdade, eu sou um pouco chato, vou usar a palavra chato em relação a isso. Eu acho que o profissional de educação física que prescreve sem avaliar não devia ter esse nome. Ponto final. Você não sabe quem que você está na sua frente, né? Não, mas é que eu vou sentindo no treino quando que está melhorando. Não, isso não existe. Isso não existe. Você é médico. Você consegue dizer, não, esse paciente melhorou sem olhar um exame de imagem? Não é possível. Você consegue... Sem botar a mão no paciente. Você consegue sem examinar esse paciente? É isso.
Eu, na ortopedia, cara, eu acho fundamental você botar a mão no paciente, fazer teste com o paciente. Sim. O exame é mais para complementar. O exame é mais para mostrar, cara, ó, era isso aqui que eu tinha Tá, te tá falado. vendo? Tá vendo? Entendeu? Mas você entende? O que eu quis dizer em relação ao exame é exatamente isso. Você fez o teste funcional com o paciente, viu que ele melhorou a funcionalidade. Então, pô, o exame de imagem vai provar isso. Mostra para ele. A mesma coisa com o treinamento. Como que eu vou provar para o meu aluno que ele está aumentando o nível de força se eu não avaliei? E se você não tem um parâmetro, né? Você tem que Exatamente. dar um parâmetro para ele. Exatamente. Ah, ele fazia supino reto com 20 quilos cada lado, está fazendo com 25 cada lado, e ele aumentou o nível de força. Será? Ou será que você errou a carga inicial e a carga inicial era 25 e você não avaliou, então você não sabia? E será que ele está mantendo o mesmo padrão de movimento? Porque eu posso aumentar peso, perder um padrão de Aí movimento, diminuindo a amplitude, Faz aquele pseudo supino reto, É. você já viu? Né? treinando mais escápula. Né? Treinando elevador de escápula. Completamente errado. Então, assim, a avaliação física feita por um profissional que sabe fazer, porque também tem isso, tem muita gente fazendo a avaliação física aí com instrumentos que não são validados cientificamente, né? Então, a pessoa tem um adipômetro que não é Não validado, tem validação. usa uma bioimpedância que não tem validação e usa aquilo como padrão. Eu costumo dizer para os meus alunos, compra uma bioimpedância ou compra um adipômetro e uma fita decente. Compra um adipômetro e uma fita decente, que a antropometria é tão eficiente quanto uma boa bioimpedância. É igual, geralmente, desculpe te interromper, é igual Não. os pacientes que eu atendo por telemedicina, os que não conseguem fazer uma bioimpedância da Embody, o que eu oriento eles? Cara, faz o seguinte, faz você mesmo, faz uma medição de cintura, da linha de cintura, para a gente ver se está aumentando ou diminuindo, quadril, e aí para a gente avaliar a massa muscular, como ele não tem recurso nenhum, vamos avaliar tórax, bíceps e quadríceps, vamos ver. Você entende? Isso daí tem que crescer em linha de Antropometria. cintura. Cadê a antropometria, entendeu? O próprio aluno, né? Consegue fazer. Então, assim, não preciso ser rico para comprar instrumentos top, não. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que uma bioimpedância que está vendendo na internet por R$500... Não vai dar aquele dado que você precisa. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa aprender a lidar. A avaliação física, ela é essencial, mas ela também precisa ser bem feita. Precisa saber fazer. Então, assim, eu uso uma bioimpedância que é tetrapolar, que traz ângulo de fase. Então, assim, você precisa saber se esse instrumento está validado ou não. Você precisa saber quais são os protocolos recomendados para cada pessoa. Então, assim, dependendo da idade, dependendo do nível de atividade física, não adianta você pegar um protocolo de VO2 para um indivíduo atleta que não seja específico, né? Então, assim, não consigo avaliar VO2 de um nadador com ele correndo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu tenho que usar um protocolo tem que ser específico, de nado. Claro. Então, assim... E vice-versa, né? Exatamente. E vice-versa. Isso é super importante. Então, avaliar é a base da prescrição. Se você não avaliou, você não tem a mínima ideia como prescrever. Isso para quem não entende, né, para quem é mais leigo, vou dar um exemplo aqui. Não adianta você pegar, sei lá, o Michael Phelps, né, que é um super atleta, com capacidade física violentíssima, VO2 violentíssimo, pede para ele jogar 5 minutinhos de basquete. O que vai acontecer? Tá de língua de fora. Não, por quê? A especificidade do esporte dele, só faz aquilo ali. Exatamente. Né? Aí não adianta eu avaliar ele uma outra modalidade, né, um outro recurso, sendo que ele vai só competir na natação. É Exatamente. Isso que ele está falando aqui. Eu costumo dizer, eu trabalho com fisiologia do exercício, né? Então, eu fiz especialização em fisiologia do exercício, assim que eu me formei, e hoje eu trabalho com fisiologia do exercício. A fisiologia do exercício, ela vai um pouco mais além da avaliação física ainda. O que acontece? Na fisiologia do exercício, eu pego os instrumentos, os métodos que eu utilizei para avaliar e entendo o paciente em relação ao exercício. Então, coisas simples, como por exemplo, esses dias eu peguei uma paciente super bem, com um percentual de gordura bom, tava tudo muito ok. Só que ela não conseguia de jeito nenhum fortalecer o abdômen. E ela sentia dores abdominais mesmo, por falta de força abdominal. E ela não sabia o porquê. Ela tinha menos de 10% de gordura, pensa. Então, assim, forte, mulher ainda. Mulher, treinava crossfit, fazia musculação, estava super bem. Fazendo testes básicos com ela, eu percebi que ela tinha uma força no psoas absurda. E na hora de fazer o exercício abdominal,
ela mais fortalecia pessoas do que abdômen. É porque aquele músculo é hiperestimulado, né? Exatamente. Então, assim, eu falei para ela, ó, você precisa isolar o máximo que você puder para você fortalecer o seu abdômen sem Sem ativar tanto pessoas. Exatamente, sem esse músculo te atrapalhando. Então, assim, você precisa conhecer, aí você precisa conhecer biomecânica, você precisa conhecer métodos de treinamento, você precisa conhecer tudo isso para lidar com o melhor treino possível. E aí a gente entra num outro problema. As pessoas, primeiro, eu assustei, né? Eu li um artigo ano passado, publicado numa das melhores revistas, na revista britânica de medicina do esporte, falando que 70% dos profissionais de educação física prescrevem sem avaliar antes. 70%? Eu não sabia desse dado não, cara. Tá? Não estou queimando a minha profissão, estou chamando a atenção deles. Eu imaginava que todo personal, né, a parte do princípio que eu preciso te avaliar para a gente elaborar um plano de treinamento para a gente dar continuidade. Meu amigo, não é assim. É simplesmente vamos treinar. Nós vamos treinando e vamos percebendo, eu vou mudando seu treino, vou fazer um treinão massa para você, e aí virou isso. Entendi. Entendeu? Descobre um método novo que tá todo mundo usando, que não sei quem. Que revolucionou. Esses dias eu vi uma fisiculturista falando, a galera fica tentando copiar meus treinos. Ela que inventou o treino. Ela falou, gente, eu treino há 20 anos. Eu sou uma fisiculturista. Eu tomo um anabolizante para ter o tanto de músculo que eu tenho. Aí eu vejo gente entrando na academia, não, porque eu estou fazendo um treino até a falha. Meu filho, você não tem condições de fazer isso. Então, assim, aí as pessoas querem fazer métodos mirabolantes e utilizar ele para um iniciante, para um cara que não tem padrão de movimento. Entendeu? Então, assim, a avaliação, ela vai nesse ponto também. Esses dias eu fiz um treino, chegou um paciente para eu atender, 57 quilos, 1,80 m. Pensa. Ectomorfosaço, né? 57 quilos, 1,80 m. Me mostrou o treino que ele estava fazendo. Só exercício até a falha, bisete, trisete. Vai sumir. Fazendo drop set, fazendo sumir. Tudo quanto é set que você puder imaginar. Vai sumir. 1 hora e 30 minutos de treino. Catabólico pra caramba, né? Aí passei meu treino para ele. O que aconteceu? Ele falou, não, professor, eu já sou avançado. Se eu fizer esse treino aqui, eu não vou fortalecer. Meu amigo, você veio consultar comigo. Você confia em mim? Ele falou, não, eu confio em você. Eu falei, então faz o treino que eu te mandei fazer. Faz 60 dias que ele começou o treino. Já ganhou massa muscular. Então, assim... Entender, né, cara? Quem está na tua frente, o biotipo, né? O cara tava fazendo um monte de método legal, ok, tudo bem, mas não tinha nada a ver com ele. Entendeu? Então, assim, a gente precisa avaliar para saber, eu tenho um leque de coisas na minha mão que eu já estudei. Eu manjo desses treinos, eu manjo de montar um treino bem feito. Mas para quem? É isso, entender o paciente na sua frente, cara. Para esse paciente, a melhor alternativa nesse momento é isso, né? Exatamente. É isso. Eu costumo dizer, eu falo isso sempre no meu Instagram, né? Não existe método de treino superior a outro. Nenhum. Nenhum método de treino é melhor do que o outro. Todos são importantes no momento ideal. E para a pessoa certa. Exatamente. É igual dieta. Que dieta que na literatura mostra que é mais eficiente para emagrecer? Não existe. Não existe. Não existe. Então, a longo prazo é tudo mais ou menos a mesma coisa. Agora, concordo que qual dieta que é melhor para determinado tipo de paciente? Aí o papo é outro. O paciente está diabético, está completamente desregulado. Por que você vai fugir da low carb? Para de ser doido. Então, assim, não tem como. Exato. Esse paciente precisa cortar. Precisa cortar. Então, assim, ele precisa diminuir o índice glicêmico, ele precisa diminuir o perfil glicêmico dele, ele precisa melhorar a resistência insulina. Ele precisa. Então, não adianta fugir. Mas ele vai ficar fazendo low carb 3, 4 anos? Como assim? E que tipo de low carb é essa? O que você está botando ali de nutriente? Exatamente. Então, assim, não é... As pessoas demonizam alguns alimentos e... Isso eu vejo demais. Louvam uma dieta. Isso é muito legal, existe, cara. Isso daí é assim, doutor, o que eu não posso comer? O que emagrece? Como para emagrecer? Não come, é diferente. Não come. Fecha a boca. E falando nisso, cara, uma das perguntas que eu anunciei, né, que a gente estaria aqui hoje, e eu abri caixinha, né, para alguns seguidores.
E aí uma das perguntas foi essa, tipo, qual é o melhor treino para emagrecer? Aeróbico ajuda? É aeróbico? É anaeróbico? Qual que é a tua visão em relação a emagrecimento? A pessoa que busca melhorar a composição corporal e está acima do peso. O aeróbico vai ajudar? Porque eu vejo muito hoje, que nem você falou na internet, o pessoal demonizando aeróbico, falando que aeróbico não precisa, que não serve para nada, só musculação basta. A quantidade de caloria que um treino de musculação faz com que nós geremos é a mesma quantidade de um treino aeróbico quando você corre? Fala um pouquinho. Na verdade, isso é uma briga muito boa na literatura científica, né? Ainda não existe subsídio científico, eu digo isso com propriedade científica, porque eu já estudei isso, estudo isso. Não existe subsídio científico para dizer que o exercício de endurance, o exercício aeróbio, é irrelevante. Ponto final. Ponto final. Os ganhos cardiovasculares e cardiorrespiratórios do exercício aeróbio são inigualáveis. Ponto final. Ok? Tá, professor, mas eu posso estimular bastante o aeróbio fazendo musculação? Pode. Mas aí o treino não é tão resistido quanto ele deveria ser. Você está usando um método para uma atividade que teoricamente não era para estar sendo estimulada. Eu tiro o intervalo, você entende? Uhum. Então eu tiro o intervalo, faço intervalo ativo em todos os exercícios, tudo intervalinho, boto um monte de exercícios, treino 20 exercícios diferentes. Você não está fazendo treino anaeróbico. Calma, isso não é treino resistido. Entendeu? Então assim, musculação é uma coisa. Treino resistido é outra. Né? Pode ser a mesma coisa? Pode ser a mesma coisa, mas calma. Que tipo de treino resistido você tem feito? Então, assim, eu acho que para emagrecimento, voltamos lá na avaliação. Quem é esse cara? Uhum. Ele precisa emagrecer quanto? Uhum. Quem é ele? Como é que está a composição dele, né? Cara, eu já vi gente com obeso mórbido, 170, 180 quilos, metendo o cara para sair, para correr. Não, ele vai machucar. Daqui a pouco tá com dor no joelho, no tornozelo. Como assim? Leva esse cara pro asfalto para sair para correr. Porque, cara, não. Entendeu? Ele não tem condições. Ele tá carregando 180 quilos numa articulação que devia estar carregando 80. Então, assim, você entende? Você precisa entender. Só que uma vez eu falei pro paciente, fica bem claro. Um paciente, mesmo perfil que você falou, um paciente bem obeso, né? Não lembro quanto, mas pesava, sei lá, uns 110, 120, e sei lá, 1,60 m e poucos. Ele era muito baixinho, muito gordinho, e ele queria correr. Ele falou, doutor, o que eu percebo que o que eu emagreço, mas é quando eu começo a correr e eu quero correr e tal. Eu falei, cara, pensa o seguinte, até pode correr, mas vai com calma, agora não. Vamos fazer um treino inicial, né? Você pode até fazer aeróbico, é bom que você faça aeróbico, só que faz uma caminhada, faz um elite, faz uma bicicleta. Por quê? Pensa comigo, cara. Você é um tratorzão hoje, né? Você é um tratorzão. Gostei, tratorzão. Você é um tratorzão. Aí pensa comigo, um tratorzão vai fazer o trabalho dele, só que a gente vai botar um pneuzinho de Fusca. Você acha que o pneuzinho de Fusca vai aguentar o esforço desse tratorzão? Não vai. É isso que vai acontecer com o teu joelho, cara. É isso que vai acontecer com o teu quadril. A gente precisa fazer com que esse tratorzão ganhe substrato, né? Ganhe capacidade e vamos equipando esse tratorzão para ter também pneu adequado. Exatamente. Né? Você tem que fortalecer a musculatura, ganhando consciência corporal, emagrecendo, perdendo peso, entendendo como é que funciona a dinâmica do exercício para você começar a pensar em correr. Um dia você pode correr, você não está proibido de correr, mas não nesse momento. Vamos ajudar, né? Exatamente. Eu vou responder essa pergunta de maneira bem prática. Se você faz só aeróbio num cara obeso, ele quer emagrecer, você faz só aeróbio, só resistência, ele perde peso, ele emagrece, só que vai a musculatura dele tudo junto. Vai junto. E aí esse cara fica disfuncional, porque ele fica dinapênico. Uhum. Ele vai emagrecendo e ficando cada vez com menos força, cada vez com menos força. Não era o que ele queria. Ele queria viver melhor. Ele queria ter o corpo dele de volta. E ele queria até a estética. Exatamente. Que só atividade aeróbica não vai promover. Aí só atividade aeróbica, ele vai ficar completamente flácido. Né? O treino de força, ao contrário, ele vai manter massa muscular enquanto emagrece. Então, não adianta fugir. Né? Eu sei que eu frustro muito das perguntas com essa resposta, mas você não tem como fugir de nenhum dos dois. O ideal é conseguir associar. Exatamente. Né? Se a sua pergunta foi para fugir de um dos dois, sinto em te informar, você vai ter que fazer os dois. Os dois são bons. Para emagrecer de forma saudável, quanto mais você aumenta músculo, mais você se mantém funcional.
E fisiologicamente, tem algum momento que seria melhor atividade aeróbica? Tá? Antes do treino de musculação, durante, após, 6 horas após, 8 horas após. Fisiologicamente, teria uma... Depende do seu objetivo. Emagrecer. Se o seu objetivo é emagrecer, a maioria da literatura científica diz que fazer o exercício aeróbio pós treino resistido é mais interessante. Até porque, se você faz um bom aeróbio antes do treino resistido, isso influencia no treino. Você não consegue fazer um bom treino de musculação. Se você fez um bom treino de musculação, você não consegue fazer um aeróbio muito grande depois. Entendeu? Então, normalmente, eu costumo dizer que o treino simultâneo, aeróbio e anaeróbio, não é muito legal. Seria interessante você fazer eles dois separados. Né? Então, assim, eu tenho o horário do meu exercício de resistência e o horário do meu exercício de força. Eu acho isso o ideal. Você pode, pós-exercício de força, dar um estímulo aeróbio, muito legal também. Mas, e no máximo do treino de força e o máximo do treino aeróbio combinado, o treino combinado é muito difícil de fazer. Você tem que ser muito avançado para conseguir fazer. Mas eu consigo. Tá bom, você consegue. E mesmo avançado, cara, o que eu vejo, né, que eu observo, é que o paciente que tem essa capacidade começa a entrar no processo de gliconeogênese, né, cara? Ele vai começar a usar os aminoácidos como substrato energético para virar glicólise. Então, não é, do ponto de vista fisiológico também não é interessante. Mas que você tenha a capacidade, que você é um cara preparado, não é a melhor estratégia. A melhor estratégia, na minha visão, é isso que você falou, é fazer um treino resistido intenso, forte, no começo, aproveitar que você está com a célula ali cheia de energia, né, cheia de glicogênio, e conforme você vai fazendo essa depleção, né, de glicogênio, você vai diminuindo a intensidade do seu treino com atividade aeróbica. Com isso, você começa a fazer mais beta-oxidação, né? Você vira um treino inteligente. Né? Exatamente. Então, assim, uma coisa que não existe mais e que existia muito em relação a emagrecimento, treino aeróbio e de força, é imaginar que o treino aeróbio emagrece mais porque gasta mais caloria, porque é mais longo e tudo mais. Ninguém está falando de ser longo, ninguém está falando de tempo fazendo. Por exemplo, a maioria dos artigos científicos hoje mostram que um treino de HIIT, por exemplo, um treino intervalado intenso, ele é super eficiente para o emagrecimento. Principalmente para o controle metabólico do emagrecimento. Mas o aeróbio, ele é eficiente para perda de peso. Então, e aí, a gente vai falar de uma coisa, eu vou citar uma coisa, falando disso, falando de emagrecimento, vou citar uma coisa que eu acho que o ponto-chave de um protocolo de emagrecimento é a adesão. Perfeito. Cara, se eu não consigo fazer o meu paciente emagrecer e mostrar para ele, não, perdeu 5, 6 quilos, ele anima para continuar aderido. Se não mostro isso, ele não vai continuar. Não, porque o treino tem que emagrecer pouquinho e emagrecer sempre. Não, eu tenho que mostrar para ele que funciona. Então, tenho que emagrecer bastante, eu tenho que forçar para ele conseguir ter uma boa redução de peso. É entregar a melhor estratégia, entender, né, cara? Exatamente. Entender quem está na tua frente, para cara, eu vou entregar a melhor estratégia para esse paciente aqui, para ele ter o máximo de resultado possível. Dependendo do paciente que você tem, cara, eu tenho pacientes que você fala, você vai fazer isso, isso e isso hoje. Ele faz. Ele faz. Exatamente o que você pediu. Ele faz exatamente. E ainda você tem que segurar para ele não... Eu brinco, eu falo que são meus pacientes máquina. Exatamente. Eu mando, o cara obedece. O cara manda, ponto final. E esses alguns você tem que ainda tomar cuidado para ele não fazer o dobro do que você mandou. Criatura, não, é para fazer só o que eu pedi, hein? Aí ele fala, eu tenho um paciente que é corredor, fala para ele, ó, é para correr 10 quilômetros hoje. Ele corre 15. Eu não pedi para correr 15. Então, eu falo para eles, né? Às vezes o menos é mais. Às vezes você quer treinar, treina menos. Né? Então... Esse menos vai fazer com que você metabolicamente você melhore. Resumindo a nossa conversa em relação ao emagrecimento, você precisa de treino de força, você precisa de treino de resistência. O treino de resistência vai te dar cada vez mais capacidade de treinar força com qualidade. Se você não tem resistência, você não consegue fazer um treino de força de qualidade. Porque você cansa muito antes de terminar o treino. Né? Então... E outra coisa também, cara, que também é na minha experiência empírica. Tá? Eu era gordinho quando eu era criança e adolescente. Eu comecei a emagrecer com 14 anos. Comecei a fazer musculação com 14 anos. E naquela época... Mas musculação com 14 anos, que absurdo. Isso, como que você cresceu? Tá bom, parei. Não vou falar disso. Você sabe como é que eu comecei a treinar musculação? Eu era gordinho e eu já tinha feito várias dietas, né? Meu pai já tinha me colocado em futebol, em basquete, em tudo. E eu tinha dificuldade, cara, em diminuir
a quantidade de alimentos, né, que eu ingeria, eu gostava de comer bem, e eu tinha dificuldade de emagrecer. E eu gostava muito, né, dos atores da nossa época, né, Van Damme, Schwarzenegger. E eu começava a ver que, pô, naquela época a gente não tinha a quantidade de acesso que a gente tem hoje, né? Aquilo, não existia Academia internet. de musculação era difícil. E aí o que começaram a falar para mim, né? Que, pô, pra você ficar forte, basta comer. É treinar e comer. Treinar e comer. Pô, comer eu já como, falta só treinar. Falta só treinar. E aí eu comecei a treinar com 14 anos contra a vontade dos meus pais. Porque eu tinha passado com uma nutricionista, falei da minha vontade de treinar, falei que queria tomar suplemento, ela me podou tudo. Ela não deixou eu tomar meu suplemento, que eu queria que às vezes seria o estímulo para eu começar a treinar, e ela não deixou fazer a musculação, porque ela falou que ia parar de crescer. Só que com 14 anos, eu falei, cara, eu já tenho 1,80 m. Se eu parar de crescer, eu pensei comigo próprio. Não tem problema, eu já estou com minha altura satisfeita. Eu ia para o clube, falava que ia jogar bola, jogar basquete, e ia para a sala de musculação. E eu começava a treinar. E aí, onde que eu ia chegar, não era nem a questão da altura, né? Que depois a gente pode discutir isso também, né? Que a musculação melhora, a questão de GF1, né? Que melhora o GH circulante. Mas não era nem isso. Era que uma coisa que me atrapalhava, cara, é que o instrutor de musculação, como eu era gordinho, ele mandava eu fazer o aeróbico antes do treino. E aquilo ali, para mim, cara, era um martírio. Sim. Eu tinha que ficar escondido do cara, porque eu não queria fazer a porcaria do cardio. Eu queria puxar peso e o cara, tipo, pegava na minha orelha para fazer o cardio, cara. Sim. E aquilo eu falei, cara, que saco, eu tenho que fugir dele, né? Cara, um indivíduo sobrepeso, que devia ser o que acontecia com você ali com 14 anos de idade, não devia estar obeso, não devia ser tudo isso. Eu era grande. Eu com 14, eu pesava 114. Então tá. Eu era grande. Normalmente, cara, a musculação, ela pode ser um estímulo fantástico, dependendo do paciente. Às vezes ele responde tão bem à musculação que ele emagrece bem. Né? Então, assim... Comigo o que aconteceu, eu me sentia bem naquele ambiente, a balança não abaixava tanto, mas eu sentia que eu estava emagrecendo. Cara, eu tô sentindo bem, eu tô emagrecendo, eu tô ficando mais forte, sentia meu músculo mais rígido. Pronto, cara, aderiu. Vou continuar. Aí depois de um tempo, provavelmente eu comecei a ter adaptação neuromuscular, né, que começou a estimular minha massa muscular, a massa muscular começou a desenvolver um pouco, o peso não abaixou tanto, abaixava devagarzinho, mas eu sentia bem. Mas você estava sentindo melhor. Eu sentia bem. Essa é a diferença. Só que aí chega uma hora que a gente não ganha eternamente, né? Começou provavelmente a estabilizar meu ganho de massa muscular, aí sim que o peso começou a baixar. Aí, nossa, agora tá dando certo. Agora sim. Você entende? Então, assim, a gente volta naquilo que eu disse. O segredo é a aderência. Você precisa descobrir como aderir esse paciente. Entendeu? Ele é apaixonado por corrida. Beleza. Então, vou fazer ele correr, mas vou fazer ele fazer o que ele precisa fazer também. Uma base. Né? Então, não precisa não preciso cortar a corrida desse cara, entendeu? Então, assim, tudo é uma questão de avaliar e entender como eu posso fazer com que ele tenha aderência ao exercício. Esse é o segredo do emagrecimento. Legal. Né? E o paciente doente? Que o paciente está gripado nessa época, agora a gente está vendo, né, cada vez mais as pessoas com gripe, com dengue. A pessoa que gosta de treinar, que ela não quer parar de treinar, ela pode treinar, cara? Ou você acha que vai ser ruim para ela, fisiologicamente? Mesmo a questão da saúde dela pode ser comprometida? Qual que é a sua opinião sobre isso? Existem algumas coisas que a gente precisa pontuar em relação a isso. Né? A primeira delas se você está num período Covid, por exemplo, né? Carga viral lá em cima. Fica em casa quietinho, não vai espalhar isso para ninguém. Né? Mas eu estou de máscara. Não, fica em casa. Né? Então, assim, não tem necessidade, tome cuidado. É alguma coisa que vai contagiar as pessoas, que é perigoso, ok, fique em casa. Tá? Até uma responsabilidade, né, cara? Tá com resfriado. Tá sentindo o quê? É o que eu costumo dizer. Que tipo de sintomas você tem? Você tem febre? Fique em casa. Né? Seu corpo está te mostrando uma infecção que está te gerando febre. Fique em casa. Sim. Né? Não, só tô com um mal-estar, só tô com um corpo ruim, vai treinar. Ok? Então, assim, depende da intensidade que for essa gripe. Mas o treino seria um treino normal, que ele está acostumado, você ou vai diminui um pouco essa intensidade? Diminui a intensidade de treino. Você não deixa de treinar, não adianta treinar tão forte, porque você não vai aguentar, né? Às vezes percebe, você tem que ser sensível também. Às vezes você percebe, eu não estou muito bem, vou treinar.
começa a treinar, fez 2 exercícios, tá ofegante demais, Já começou, aconteceu isso né, comigo. ficar mal, vai para casa. Ah. Vai para casa, não vai rolar. O que né? já aconteceu comigo foi isso. Eu estava meio doente, querendo ficar gripado. E eu falei, não, eu não tô ruim, eu vou. Aí eu comecei a fazer exercício, comecei a sentir mal. Falei, não, eu vou fazer um aeróbico leve, vou andar aqui na esteira. Andei lá uns 15 minutinhos só e fui Vai para embora. casa. É assim. Então, assim, isso tudo depende. Né? Eu costumo dizer que a gente precisa tomar cuidado com o que o nosso corpo está respondendo. Uhum. O que o seu corpo está te dizendo hoje? Né? Aí eu falo isso, eu já lembro, né? Eu posso não estar doente, cara. Sabe aquele cara indo treinar super cansado? Acordou 5 da manhã, tá trabalhando o dia inteiro, chegou 7 horas da noite, eu vou pra academia treinar. O cara não tá conseguindo nem respirar. E tá indo pra academia cansado, não comeu bem o dia inteiro, não dormiu, não... Cansaço físico e mental, né, cara? Não vai adiantar em nada. Esse treino não vai render nada. Não, só vai te trazer descansar. mais estresse. Então, assim, treinar Entenda sem teu corpo, descansar, né? exatamente, Entenda teu corpo. é muito perigoso. Então, tá doente, que você tem? Né? Que tipo de sintoma você tem? Você tá mal, tem febre, não tem? Vai treinar. Vai contagiar alguém, então todos esses cuidados precisam ser tomados. Né? Então, você pode ir treinar se você estiver se sentindo bem. A fase mais aguda, não. Descanse o seu corpo. Seu corpo precisa descansar para se recuperar, senão ele não recupera. É diferente de uma lesão, né? Hoje em dia você fala de uma lesão. Antigamente a gente ouvia muito, né? Eu ia até chegar nesse ponto também, que foi uma das dúvidas também. A pessoa com dor, né? Dor muscular, tá sentindo aquele incômodo ali. Exato. Você tem uma lesão é uma coisa. Né? A gente já sabe, por exemplo, que o indivíduo, eu tenho uma artrose no joelho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você pode dizer isso melhor do que eu. Não, fica em repouso. Antigamente era assim. Né? E aí, ela não vai mais sentar no sofá, não vai mais levantar? Não pode fazer nada, não pode andar, não pode fazer nada. Não existe isso. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso respeitar essa dor. Sim, eu preciso entender. Respeitar a limitação do paciente. Eu preciso entender como é essa dor, da onde você adquiriu essa dor. Então, você teve uma lesão ou isso é dor muscular do treino anterior? É que nem, desculpa te interromper, é que nem um paciente com artrose de quadril, ele perde flexão de quadril. Sim. Aí chega o profissional querendo alongar, fazer alongamento de musculatura posterior. Pô, vai machucar. Toda vez que eu vou lá, eu machuco. Porque tá fazendo exercício. Tá fazendo o que não devia. Né? Então, assim, E aí eu chamo a atenção numa coisa. Eu acho que quando eu pego um paciente que tem uma lesão, que está sentindo uma dor específica, a primeira coisa que eu faço é pedir o contato do médico dele. Isso é fundamental, cara. Isso é muito bom. Eu quero saber. Isso faz toda a diferença. Eu tenho eu tenho uma bursite no ombro. Tá bom, mas que tipo de bursite é? O que ela afeta? O que o seu médico disse que afeta o seu movimento? O aluno não sabe te explicar isso. Não. E por mais que você explique para ele, às vezes não entende. Ele não entende. O médico explicou isso para ele, mas ele não sabe te passar isso. Uhum. Então eu peço o telefone do médico. Sim. O médico, às vezes, me manda um áudio dizendo, cara, ele vai ter restrição nisso, nisso e nisso. Pronto. Acabou, beleza. Então tá bom, eu consigo lidar com isso, entendeu? E aí eu consigo montar um treino que não afete aquilo ali e ele treina ombro. Ele fortalece a musculatura auxiliar, fortalece a musculatura estabilizadora do movimento e ele continua fazendo o treino. Sim. Né? Então, você sabe que eu fazia muito cartinha, né, para fisioterapeuta, para profissional de educação física. Aí eu comecei a ver, cara, que a maior parte achava ruim, sabe? Eles não gostavam que eu fazia cartinha, eles achavam que eu estava intervindo na profissão deles. Eu falei de forma alguma. Às vezes o paciente voltava queixando, né? Ele não fez, falou que isso daí quem sabe é ele e tal. Eu falei assim, olha, é o seguinte, você está melhor? Não, eu estou com... Então é o seguinte, se você tivesse melhor, do jeito que ele está fazendo, ótimo. Para mim, não importa se o jeito dele que está fazendo é o certo, ou o correto, ou o meu. A minha preocupação é contigo. Se você está bem, ótimo. Sabe o que ele está fazendo aí que está ótimo. Agora, se você voltando comigo, falando que ainda sente as dores, fala para ele que o meu intuito não é mostrar quem que é melhor, quem sabe mais. O meu intuito é fazer com que você fique boa. É só isso, eu só quero que você fique boa. E eu acredito que você seguindo isso aqui que eu estou orientando, eu acredito que você vai ficar boa. É só isso. O meu objetivo é só esse. Por que a gente não pode trabalhar junto?
Pois é. Tem Não coisa... é vaidade, não é competição. Tem coisa Quando que eu ponho você ali na clínica, quando a gente começa a trabalhar junto em equipe, cara, é um agregando o outro. Lógico. Você me ensina, me passa o seu conhecimento, eu passo um pouco da minha experiência para quê? Para o nosso paciente ter o resultado. Esse é o É simples. ponto. Se a gente juntar o que nós dois sabemos, quem ganha é só o paciente. Claro, Ponto. claro. Então, assim, e eu costumo dizer, hoje em dia, nessa era, né, de redes sociais, de podcasts que a gente está vivendo, a galera tá querendo seguidores. Então eu quero gente que pensa como eu, que age como eu, que gosta do que eu na gosto. tua bolha, né? E aí, pronto. Cara, eu gosto tanto quando eu encontro pessoas inteligentes que pensam diferente de mim, porque na hora que ela fala, olha, eu não tinha pensado nisso, faz sentido, cara, que legal. E às vezes eu mudo. E eu me permito mudar. Ninguém é o dono da verdade, lógico. Então, assim, cara. eu falo, às vezes, nossa, que legal, olha o jeito que ele está trabalhando. Olha, ele tomou esse cuidado e eu não tinha pensado nisso. Então, assim, as pessoas estão... Você sabe o que é isso? Uma pessoa inteligente. Para mim, esse conceito que você está falando é um conceito de uma pessoa inteligente. Eu costumo dizer para os meus sócios que todas as pessoas que passam na sua vida, todas as pessoas têm algo positivo e algo negativo. Você não é melhor que as pessoas que passam na sua vida. Você é melhor em alguns pontos. Então, a pessoa inteligente, que é isso que você está falando, o que é? Cara, eu vou aproveitar o que o Carlos tem disso aqui melhor que eu, para aproveitar o máximo de conhecimento, o máximo do que ele sabe disso, para eu ter esse conhecimento também. Eu venho de uma cultura, cara, que eu trabalhava num hospital em São Paulo, que a gente fazia reunião multiprofissional. Eu trabalhei no GRAAC, em São Paulo. E a gente tinha uma equipe interprofissional gigante, né, com todo tipo de profissional que você pode imaginar. Na hora de falar de exercício, todo mundo ficava em silêncio e queria me ouvir. Eu me achava importante ali, porque eles realmente me ouviam. Eles realmente me ouviam, porque... Não, pessoal, vamos ouvir o Dr. Carlos falar, porque ele vai saber o que dizer pra gente. Então eles confiavam em mim, eles sabiam que eu estudava. E aí, cara, a gente fazia cada coisa legal. Os pacientes melhoravam tão mais rápido do que nos outros hospitais. Por quê? Porque a gente fazia tudo o que a gente podia, que todo mundo sabia. Todo o arsenal, né, Eram 10 pessoas pensando para um paciente. Então, quem ganha com isso? O paciente. E aí eu já trabalhei em outros meios, onde... Menescal, eu acho que ele sabe nada. Eu sei bem mais que ele. Ah, você acha que você sabe tudo, você sabe mais que ele? Tem coisa que eu posso saber, tem coisa que eu não sei. Claro, experiência de vida, né, cara? Exatamente. Experiência de vida. Então, assim, hoje em dia tem sido muito difícil lidar com isso, né? Então, eu acho que se a gente agrega o que eu sei com o que você sabe, só o paciente que vai ganhar. Então, é nesse ponto que a gente precisa lidar. Quando vai lidar com dor, seja ela qual for. Eu trabalho com todo tipo de dor. Eu trabalho com paciente que está com dor porque ele é renal crônico, eu trabalho com paciente oncológico, eu trabalho com paciente que está com uma dor inespecífica, que você não sabe de onde vem. Não sabe a causa. Ele passou em vários médicos, não sabe de onde vem essa dor. Então, assim, calma. Primeiro, trabalhar com dor é super difícil. Difícil. Super difícil. Porque você, como ortopedista, deve saber muito bem disso, né? Às vezes você faz faz um monte de exame, manipula o paciente e não consegue descobrir de onde vem essa dor. Então, assim, precisa, de novo, a gente volta para a avaliação. Avalie que tipo de dor. Ouvir o paciente. Quais são as repercussões, o que ele consegue, o que ele não consegue. Às vezes te dá o detalhe ali que aí você mata a charada, né, cara? Exatamente. Então, para lidar com dor, eu não trabalho com ela sozinho. Às vezes, algumas pessoas se assustam com isso, né? Eu falo, não, eu preciso conversar com o seu personal. Não sou eu que estou te dando treino, só estou te avaliando. Preciso conversar com o seu personal. Eu quero saber como que é o seu padrão de movimento no treino. Eu fiz aqui, tá bom, mas como está seu agachamento? Quando você põe carga, né? Como que está o seu supino? Tem até um vídeo aqui, né? Você falou em agachamento, né? Padrão de movimento. Vamos ver como é que alguns que a gente vê na academia, né, cara? Vamos ver como é que são agachamentos de alguns. Esse daí é o Neymar, né? O Neymar, vamos ver também. O Neymar, atleta de elite, né? Com personal. Vamos dar uma olhadinha no Neymar fazendo uma puxada. Vamos ver como é que é a puxada do Neymar. Que medo. Aí o personal lá, ó. Tá lá. Mais uma. 3. E aí? E essa puxada aí?
Ele treinou mais costas ou treinou mais bíceps? Deixa eu ligar primeiro para meus advogados para ver o que eu posso dizer em relação a isso. Eu assusto mais com quem tá do lado dele do que com o Neymar. Eu também, é isso que eu falo. A culpa não é dele. Ele Eu não é obrigado a saber fazer o exercício. Cara, eu assusto mais. Vamos ver o Maromba agora. Agora o Maromba, o cara que... Ô, louco, olha esse tanto de peso. O cara que tem a manha, vamos ver. Ai, meu Deus. Ainda bem que tem só uma. Menos mal, né? Vamos ver de novo. Opa! Doeu. Doeu. Eu senti aqui. Tô com medo de levantar, cara. E aí, Carlos? Essas coisas que a gente vê em academia. Primeiro com o instrutor, né? O instrutor ali, é que nem você falou, eu fico mais triste, mais preocupado com o instrutor do que com o próprio Neymar, né, com cara? uma pessoa como o Neymar. Uma pessoa com recurso que ele tem. E com alto desempenho, né, cara? Não contratou um cara qualquer. Não deve ser barato. Não contratou um cara qualquer. Né? E aí, deixa um cara do nível de performance do Neymar, que independente se vocês que estão nos ouvindo gostam dele ou não, o nível de performance do Neymar não dá para discutir. Né? Então é um atleta de altíssimo rendimento, um dos melhores do mundo. Beleza. Como que deixa o cara fazer um movimento desse? Não corrige, né? Pô, faz isso aqui, aduz mais, traz mais com a escapa. Exatamente. Não sabe, às vezes, nunca foi ensinado. Nunca parou para ensinar esse movimento. Porque provavelmente é um movimento que ele, pro futebol mesmo, pouco vai importar se ele estiver forte ali naquela região ou não, na cabeça dele. Na cabeça dele. Na cabeça dele. Ele, por exemplo, ele não teve uma fratura de processo transverso por pancada Cara, atrás. eles caem tanto que se não tiver forte... Principalmente ele, Se não tiver forte, não aguenta. Não aguenta. Entendeu? Então, assim, dá para ver pelo Cristiano Ronaldo. Por que ele lesiona muito menos? Porque o cara é uma máquina. O cara é uma máquina. O cara é muito forte. Sim. Então, assim, quando ele começou a ficar forte daquele jeito, o pessoal do futebol ficou vai assustado. perder a agilidade. Não. Vai perder pelo a contrário. agilidade. Ele era um dos que menos lesionava, ele era um dos que melhorou mantinha a potência. Performance. Então, assim, né, não dá para comparar o nível de performance agora. Né? E aí o pessoal está percebendo o quanto isso é importante. Sim. Então, padrão de movimento. Eu costumo dizer sempre, padrão de movimento. Esse exercício deve ser feito em qual padrão de movimento? Perfeito. Existe um padrão de movimento. Existe uma biomecânica, uma cinesiologia a ser estudada naquele movimento. E isso muda para mim, que tem 1,70 m, e para você, que é bem mais alto que eu. Muda completamente o padrão de movimento. Por quê? Porque o nosso eixo muda, porque o nosso centro de equilíbrio, de gravidade, tudo vai mudar. Então é diferente. Às vezes um exercício para mim vai funcionar, para você não vai funcionar, não. Entendeu? Então, assim, isso as pessoas precisam entender. Né? E aí... E o grandão? Eu gostei... E o grandão? Mas eu gostei da cinta. Da cinta. A cinta estava ajudando, estava bem assim, próxima do peitoral, estava segurando. Protegendo o peitoral. É difícil, né? Então, assim... Você é contra, cara, o uso de cinta? Qual que é a sua opinião com cinta? Eu acho que para quem tem indicação, sim. Modinha, não sei para que funciona. Né? Existem estudos em relação a isso. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com o pessoal do lançamento do martelo, do lançamento do disco. O cara está fazendo um movimento giratório e colocou uma cinta dessa. Faz total diferença do que durante um agachamento. Sim. Entendeu? Então, assim, dependendo do movimento que você está fazendo, a cinta pode não servir para absolutamente nada. Né? Então, a maioria dos artigos científicos mostram que a cinta não auxilia mais do que, por exemplo, uma musculatura bem preparada. Sim. Né? Então, assim, se você tem a musculatura bem preparada, a cinta pode não tem necessidade, né? Sim. Né? Então, eu acho que depende de quem. Depende de quem está utilizando. Né? Tem paciente que, se não utilizar, vai ter bastante dificuldade. Né? Agora, por exemplo, é que você falou, depende de quem. Um levantador de peso, pega trilhões de quilos ali. Aí faz sentido. O cara tem 20 ele vai exigir ao máximo. Ele está no limite ali entre conseguir levantar aquele peso e lesionar.
Então ali, uma É o estabilização limite. acessória para ele faz sentido. É o limite. Agora o cara fica andando de cinto para baixo, para cima, na academia e tudo, não vejo. Aí põe 20 quilos cada lado pra fazer um agachamento e tá de cinto. Às vezes vai fazer uma puxada, eu vejo o cara de puxada de cinto. Para que o cara tá usando cinto em puxada? Não faz sentido. Alguns exercícios na academia não fazem sentido, né? Você vê uns exercícios que biomecanicamente você fala, meu Deus, pra que serve isso? Pensa aí comigo, não sei se você vai conseguir visualizar, pensa aí comigo. Um indivíduo segurando a polia Tá. e agachando. Segurando a polia? Agachando. Sentido Com nenhum. uma mão só. O vetor de força todo errado. Tudo errado. Gente, calma, ele tá querendo ajuda pra subir, então. Porque aí faz sentido. Se ele pôs bastante peso ali e tá segurando a polia, ele quer ajuda pra subir. Não entendi. Não faz Então, sentido nenhum. Não faz sentido. Tem exercícios que biomecanicamente, acho que a pessoa faltou na aula de biomecânica, de cinesiologia. Ou o treinador dela faltou, porque não entende. E às vezes não tem nem essa preocupação, cara. A palavra é essa. Às vezes ele viu na internet alguém legal aí, algum blogueiro, algum instrutor que inventou isso, ele achou legal, cara, vou acrescentar isso no treino do meu aluno. Você falou uma coisa que me preocupa muito. Viu alguém treinando e quer copiar. Tem muito isso, cara. Tem muito. E aí, isso está cada vez mais na moda, né? Eu vou fazer o treino de não sei quem. Tá, por quê? Porque ele fortaleceu... Tá, e você é ele? Você é ele, Você tem o mesmo peso e altura, pelo menos? Pelo menos o mesmo peso e altura que ele? Não tem. Você tem o mesmo tempo de treinamento com ele? Não tem, eu estou começando. E outra, é que nem eu falo para meus pacientes, cara, a gente não tem que ser melhor do que o outro. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo, entendeu? Eu tenho que ser a minha melhor versão. Não, eu quero ser melhor que o Carlos, quero ser melhor que... Só vai viver frustrado. Direto chega no meu consultório, menina que pega uma foto, uma modelo, né? Essas meninas que vivem de Instagram, cheia de Photoshop, que tem a vida só por conta disso. Aí ela trabalha, tem filho, tem a rotina dela, tem um tempo para treinar e fala, eu quero ficar igual. Eu falo, essa menina aqui, primeiro, essa foto aqui não é ela, né? É montagem. Segundo, ela vive disso. E terceiro, que ela tira o melhor ângulo. Então, você quer se comparar com tudo isso, você vai viver frustrado. Você tem que ser sua melhor versão. Não ficar preocupado com o shape do outro, né? O corpo do outro. Eu conto sempre uma aluna uma vez, uma paciente chegou uma vez com uma foto de uma atriz famosa e falou, eu quero ser igualzinho ela. Eu virei para ela. Você conversou com Deus? Eu falei para ela, você tem o telefone dela ou da mãe dela, alguma coisa? Ela, não entendi. Eu falei, não. Se você tiver o telefone da mãe dela, pelo menos a gente pode ligar para a mãe dela para ver qual foi a fórmula que a mãe dela usou para fazer ela, para ver se a gente consegue... A forma. A forma, porque eu acho que não vai ter como. Não sai igual, cara. Eu tenho duas filhas, mas totalmente diferente. Você entende? Aí ela ficou olhando para mim assim, eu falei, eu estou querendo fazer você pensar. Só a mãe dela e o pai dela conseguiriam tentar fazer um igual e não ia sair igual. Então, primeiro, rasga isso aí. Não, mas é o modelo que eu quero seguir. Rasga isso aí. Você é diferente dela. Você quer a sua melhor versão, a gente consegue pensar nisso. Mas você quer ficar igual ela, não tem o que fazer. Eu sinto em te informar, não posso te ajudar. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, a ficar igual ela, eu não posso te ajudar. Então eu vou procurar outra pessoa. Eu falei, vai ter que procurar. Porque vai ter que procurar uma pessoa que minta para você. É isso que eu falei, ela quer ser enganada. Vai ter que procurar. Infelizmente, tem pessoas que querem ser enganadas. Ela é uma dessas. E hoje tem um monte de gente querendo enganar também, viu? Eu vou ficar quieto, não vou falar sobre isso, porque meus advogados não querem ser acionados. Tyrone fala assim, tem gente para tudo, né, cara? Tem gente que quer ser enganado e tem gente que adora enganar os outros. Exatamente. Quando junta os dois, dá liga. Nossa, pronto, ganhei. E aí um deles vai ganhar bastante dinheiro, o outro vai perder. Dá liga, E tem. E também não critico. Eu acho que cada um faz o que a sua consciência diz. O que acha que é o certo para tua vida. Meus alunos brigam muito comigo. Porque eu não tenho notoriedade no Instagram, porque eu não sou um cara famosinho. Eles são professores, você tem de tudo para despontar na internet. Você precisa fazer tal coisa, você precisa se envolver em umas polêmicas, você precisa xingar umas pessoas, botar uns vídeos falando mal do Menescal, do Tyrone. Gente, você precisa fazer alguma coisa para ser... Se eu for depender disso, cara, eu acho que eu nunca vou ter notoriedade no Instagram. Eu gosto desse lado. Eu entendo também, isso daí, já me falaram isso também. Sim.
cria um pouco mais de polêmica, né? Pra você ganhar mais relevância, né? Mostrar que você que sabe. Pra quê, cara? O que eu ganho com isso? O que eu ganho Exatamente. para falar mal de uma pessoa, do que a pessoa falou? Às vezes até porque, o que eu percebo, muitas dessas besteiras que alguns conhecidos falam na internet, também é para gerar polêmica. Ele quer que você fale mal dela. É de propósito, entendeu? É de propósito. Então, assim, Você sabe que a pessoa é está o fazendo marketing. de propósito. É o marketing. Você conversa com a pessoa pessoalmente, Você sabe a que ela pessoa sabe. ri. A pessoa ri e fala, cara... Eu sei porque eu conheço alguns no meio. Entendeu? Aí o cara dá risada e fala, não, é que eu precisava falar aquilo, tá? Entendeu? Assim, então, não faz sentido, né? Então, eu acho que esse mundo artificial de internet, quando você começa a estudar e você começa a ver quem realmente fala verdade, esses caras não são muito famosos, né? Esses caras não têm tanta notoriedade. Por quê? São pessoas que são sérios. Estudar, fazer, são sérios. Então, eu costumo dizer, num lugar como esse, um cara que eu admiro como você, cara, eu tenho vergonha de dizer o que eu acho. Você não está me perguntando o que eu acho. Você está me perguntando o que eu estudei, Sim. qual a minha experiência, o que a literatura mostra. É muito literatura e experiência pessoal. Não tem... Porque tem muita coisa também, cara, isso daí você sabe, tem um feeling também, né, cara? Você vê que, tipo, vendo a literatura, fala isso, cara, mas para esse paciente, cara, se eu fizer desse jeito aqui, eu acho que vou ter mais resultado. Vai funcionar. Vai funcionar. Sim, isso é daí o que? experiência, cara. Cara. Isso é experiência. Isso é experiência. Porque eu costumo dizer que a base de todo conhecimento é a teoria. Não adianta. Não adianta. Você não pode fugir da teoria. Você tem que entender a parte teórica. Mas sem a prática, teoria é vazia. Perfeito. É igual cirurgia. Cirurgia, o nosso beabazão lá, prótese, teoricamente é tudo a mesma coisa. Na prática, cara, esse caso aqui, você começa a saber, cara, eu vou fazer assim, assim, assim. No planejamento, esse aqui eu vou afundar um pouco mais, porque se ficar na posição de antiversão, talvez vai dar impacto, então eu vou melhorar, eu vou fazer diferente esse caso aqui. Exatamente. Porque experiência, cara. Exatamente. Eu sei que, embora o consenso manda eu seguir essa direção aqui, para esse caso individual, dessa forma, vai ser melhor, cara. Lidar com gente é bem complicado, porque nós não somos iguais, né? Não tem ninguém igual a ninguém. Cara. Então, isso é muito complicado. E aí, hoje em dia, numa era onde a galera... Eu sei como faz isso. Oi? Eu costumo ensinar isso para os meus alunos. Se você viu uma pessoa na internet que ele sabe tudo, e ele nunca está errado, que tudo dele é melhor, esse cara provavelmente não sabe absolutamente nada. Não sabe nada. Por quê? Meu amigo, a gente leva como base a ciência. A ciência é exata? Não, e a ciência muda também, é dinâmico. A ciência é exata, é o que eu pergunto para eles. 2 mais 2 em ciência pode ser 8. Se eu estiver falando de mitose, meiose, são coisas completamente diferentes. 2 mais 2 não necessariamente vai ser 4. Então, eu estou falando de ciência. Hoje é uma coisa, amanhã eu tenho que dizer, descobriram um negócio lá, e não é bem assim. Tá? Então, assim... A gente usa método científico. Isso é a beleza da ciência, cara. Exatamente. Isso é beleza. E isso que faz com que a gente continue estudando, continue pesquisando. Para quê? Para mostrar novas verdades, né? Mostrar novos conhecimentos que até então a gente não tinha. Né? Exatamente. Muito bom. Meu amigo, muito legal, cara. Gostei demais de estar aqui contigo. A gente... eu sempre aprendo com você, cara. Para mim, eu que aprendo. Momentos contigo são momentos realmente de satisfação, cara. Aquele momento, cara... Hoje eu tô tendo uma aula. Não. Hoje eu tô tendo uma aula, cara. E fala um pouquinho também, que é pra gente encerrar. A gente vai começar o trabalho também de ciência na clínica, né? Pegar nossos pacientes, tanto os pacientes com lesão, pacientes que buscam desempenho, para a gente também promover ciência, né? Isso aqui era eu diria até um sonho que eu tinha, né? Transformar o consultório, né? A parte de privado em... vamos publicar coisas, vamos fazer acontecer, vamos contribuir para a sociedade, vamos contribuir para as outras áreas, né, cara? E você é um cara que veio, como se diz, engrenar a última ferramenta que faltava aí no nosso instrumental, cara. Não, cara, eu fiquei super feliz, né? Eu comentei em casa que você e o Tairon são caras que eu admiro, que eu gosto, que eu vejo a seriedade do trabalho. E aí, quando você me convidou para conversar, para a gente fazer um projeto juntos, assim... Cara, é unir o útil ao agradável. São pessoas que eu gosto, que eu confio, que eu sei que trabalham de forma séria.
querendo fazer o que eu gosto, que é ciência. Né? Vocês lidam no dia a dia de vocês, todo dia, com coisas que a gente precisa aprender, que a ciência precisa mostrar. Tem coisa que vocês usam na clínica de vocês que só tem na clínica de vocês. E temos novidades, tá chegando mais coisa. Entende? A gente não só para. Tem aqui. É. Então, assim, você fala, eu estou falando não só a nível de São Luís, não. Não. Tem coisas que a nível de Brasil são poucos que tem e vocês têm aqui. Isso então... é legal, cara, porque assim, quando a gente vai em congresso, quando a gente vai em eventos, o que é a conclusão que a gente sempre chega, eu e o Taronzão, né? O que a gente observa? Cara, existem poucos profissionais no Brasil que fazem igual a gente faz. Que fazem igual. Existem profissionais que fazem mais coisas, melhor que a gente, mais arsenal? Cara, não. A gente faz tudo que a medicina esportiva, medicina regenerativa e ortopedia pode oferecer. A gente consegue curar todos os casos? Não, porque nós não somos Deus. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Entendeu? Mas tudo que está ao alcance da medicina, a gente procura fornecer para os nossos pacientes. Exatamente. Desde equipamentos tecnológicos a medicações, né, suplementos e profissionais de alto gabarito. É isso. Eu acho que é a trinca. E aí é nisso que a gente vai trabalhar. É exatamente isso. Vocês têm métodos muito modernos que têm pouco subsídio na ciência, exatamente porque para eu comprar a aparelhagem que vocês têm na clínica de vocês para fazer pesquisa, eu vou ter que ser pesquisador por mais uns 30 anos, pelo menos, para conseguir juntar fomento público para comprar isso. Porque são instrumentos que, né, é uma vida trabalhando com isso, né? Vocês dois são profissionais respeitados já, então tem como investir nessa clínica de vocês para ter esse tipo de instrumento. E eu falo, cara, isso aqui é a minha vida. Exatamente. Se eu não investir, se eu não acreditar no meu negócio, no que eu faço, no que eu posso oferecer, cara, quem que vai? Vocês são empreendedores da área da saúde, não tem como negar isso. Então, vocês investiram de uma forma que eu não consigo investir como pesquisador. Unir essas duas coisas, para mim, é um negócio fantástico. Pra gente também. Eu consigo trabalhar com instrumentos que eu não teria em mãos dentro de uma clínica, onde eu tenho... Vocês já têm uma clientela, já têm ali pacientes, já tem uma amostra sendo trabalhada, tem os exames deles em mãos. Cara, para eu fazer isso, para eu fazer uma DEXA com um paciente, para eu fazer uma bioimpedância decente com um paciente em pesquisa, sem fomento, é impossível. Se eu faço esse tipo de parceria que eu fiz com vocês, eu consigo... Produzir demais, né? Produzir coisas que eu não conseguiria fazer sem a coisa do fomento particular mesmo. Não, ó, eu preciso desse instrumento, então eu solicitei esse exame. Então, isso é muito legal, né? E pra gente também é muito bom, né, cara? Pra gente realmente é uma parte que faltava, que eu sentia carência, né? Porque a gente, por estar muito envolvido ali na rotina de consultório, a gente acaba desejar um pouco em questão de publicação. Sim. E a gente publicando, mostrando, tendo a nossa clínica como referência nos trabalhos, pô, é sensacional, cara. Sensacional. Vocês têm tudo ali para produzir ciência, né? Na verdade, vocês fazem ciência, mas não produzem isso. Eu estava chamando a atenção de um amigo meu de São Paulo esses dias em relação a isso. Falei, cara, você tem dentro do seu consultório aí artigos científicos esvaindo das suas mãos todo mês. Né? Todo mês dá para produzir um artigo científico diferente. Aí ele ainda zoou falando para mim, não, vem aqui, por favor, senta no meu computador e escreve uns artigos, põe meu nome. Então, mas assim, é isso, é o que a gente conversou mais cedo, né, cara? É aproveitar e juntar forças no potencial que cada um tem de melhor. Para quê? Para todos ganharem, inclusive os pacientes. Exato. Na verdade, eu acho que quem mais vai ganhar vão ser os pacientes. Sim. Né? E aí não só o de vocês. Né? A generosidade de vocês vai nisso. Contribuir para todo o Brasil, que é o mundo. Produzindo isso e divulgando isso em ciência, a gente alcança o mundo. Né? Então, tá funcionando isso na clínica tal, lá em São Luís, assim, fizeram tal protocolo e eles compararam esse com esse e mostraram que funciona. Os resultados. Então, assim, aí a gente tem subsídio científico de que funciona ou não. Então, isso é muito legal. Pô, que legal, cara. Que legal. Vamos trabalhar. Prazerzão estar junto contigo, cara. Prazer meu. Tamo junto. O que precisar, estou à disposição. Maravilha. Então, essa foi a entrevista com o Carlos, nosso grande amigo da Perform.
Para quem não segue ainda nosso YouTube, né, se inscrevam. Gostou do vídeo, dá like, compartilha, que isso faz com que nós ganhemos relevância e alcançamos cada vez mais pessoas que gostam desse estilo de vida, gostam desse propósito, gostam de atividade física. E isso vai fazer com que cada vez mais esse conteúdo de qualidade, porque hoje a gente vê muito conteúdo, né, cara? Mas poucos são conteúdos de qualidade. E eu acredito que o que a gente gera ali são um desses poucos conteúdos. Isso vai fazer com que mais pessoas alcancem. Então, se inscrevam, dê like e compartilhem para quem vocês acham que vale a pena. Boa. Um grande abraço a todos. Obrigado novamente, Obrigado. Carlos. Eu que agradeço, meu amigo. E se Deus quiser, esse é o primeiro de muitos. Quero te chamar mais aqui. Tô aqui. Próximo vamos chamar o Taironzão também. Bater Bora, um papo bora. aqui nós três. Bora, que aí a gente faz um podcast de umas 3, 4 horas. 3 horinhas só. Tranquilo, combinado. Grande abraço. Até Obrigado. mais, pessoal. Até.